Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Uma boa noite, meus amigos. Bom, hoje a live vai ser aqui no Instagram. Vamos falar um pouquinho aí sobre o projeto do Laurindo, ultramaratonista aí, que no comecinho de agosto ele tentou quebrar o recorde dos 100 km, né? Projeto aí que teve o nome de Breaking 100, né? Então deixa eu convidar ele aqui pra gente já começar esse bate-papo. Uma boa noite aí a todos que estão entrando aí na live. Te mandei o convite aí, Laurindo, já. Fala, Laurindo. Tá me ouvindo? E aí, você tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora sim. É que o fone não tá dando certo. E aí, parceiro, como estão as coisas aí? Faz tempo que a gente nos fala, Tudo hein? bem, graças a Deus, você? Tudo certo. Até, desculpa de ter demorado aí para te convidar para fazer essa live, né? Mas tava aí nos treinos aí, foco na camisa de rosa, né? Prova aí que eu terminei aí na Pô, legal. semana retrasada. E aí hoje que deu para marcar um tempinho aí para a gente conversar sobre o Breaking 100. Show. Não, vamos lá, hein? E foi legal o desafio? Foi, cara, foi 260 quilômetros lá no sertão de Minas, quase 60 horas aí para terminar. Foi bem puxado. Bacana. Bom, vamos começar então. O que eu queria saber primeiro é como que foram os seus treinos aí para esse projeto, né? Como que você colocou aí seu volume semanal, que tipo de treino que você fazia aí para tentar conseguir quebrar o recorde mundial aí dos 100 quilômetros? Então, basicamente, meus treinos eram praticamente todos os dias. A cada dia, 15 dias, eu tinha uma folga, mais ou menos. E do dia 1º de janeiro, que a gente oficialmente iniciou o projeto, até o dia 3 de agosto, né? Que a gente deu início na prova, eu tinha percorrido mais de 5.000 quilômetros. Então, a gente teve uma média ali de quase, vamos dizer assim, 207, 208, né? E 10 semanas ali do evento a gente diminuiu o volume, mas uma média assim, de 1º de janeiro até dia 3 de agosto, deu uma média ali de 200 quilômetros baixinho ali. E foi dividido basicamente com duas sessões na semana de intensidade, que a gente chama, né? É o intervalado, fartlek, e mais um treino longo, geralmente ali ou no sábado ou no domingo, dependendo da semana, né? Então, como a gente trabalhava com cada 15 dias uma folga, variava um pouco essa mudança, né? 2 trabalhos de musculação na academia, mais um trabalho de fortalecimento de core durante a semana, né? Então foram aí 8 mesinhos aí bem intensos, bem caprichados ali para essa tentativa de quebra do recorde mundial. Rapaz, Para mim, assim, em termos de ciclo, assim, foi um dos, acho que poderia dizer que o melhor, assim, em termos de equilibrar, né? Então, não faz muito tempo que eu estou na Ultras, então estou aprendendo, né? Toda a dinâmica, conhecendo o meu corpo. Foi o melhor ciclo, assim, treinando, né? Eu tive 2 participações de Conrads e, com certeza, esse ciclo foi o melhor de todos, assim. na questão de volume, você chegou o seu volume foi maior do que o que você tinha feito nas 2 Conrads. Isso, o volume, o recorde, né, de uma semana, né, foram de 302 quilômetros. Só que foi uma semana que caiu a folga no domingo, né? Então, eu não teve contabilizado um dia, né? Então, eu fiz 6 dias de 50 quilômetros por dia, mais ou menos, né? Então, não deu bem 50, mas a média, né, deu isso. Então, eu comecei com uma semana, foi uma semana muito legal, assim, porque teve um intervalado de 2.000, foram
6 tiros de 2.000, na casa de 6,20, com pausa curta, ativo. E finalizamos com as 4 horas de rodagem, que foi percorridos 66 quilômetros, né? Um pace médio ali de 3,39, né? Então foi a semana, o ápice, assim, em termos de uma semana, bem repleta, assim, tanto de volume quanto de intensidade. Né? Esses 66 quilômetros foram o seu maior longão visando esse desafio? Foi o maior longo. Foram 4 horas, né? O objetivo era fazer um treino de 4 horas, próximo do ritmo necessário, né? Numa semana intensa de treinamento. Legal. Bom, da parte dos treinos, assim, você fez aí, 8 meses, né, 5.000 quilômetros, os treinos você se dedicou muito realmente para tentar conseguir, mas tem uma questão na ultramaratona que é mais complicada ainda, que é controlar a ansiedade, né, controlar a parte psicológica, né? Como que você estava nessa questão da ansiedade? Você estava tranquilo? Foi só batendo ali na porta quando estava chegando próximo do desafio? Como que foi isso da ansiedade? Foi batendo assim, aumentando, né? Conforme foi chegando o evento, né? Então você acaba. É igual eu digo, assim, geralmente a ansiedade bate quando você começa a diminuir seus treinos, o cansaço começa a sumir, aí você começa a ter tempo para pensar muitas coisas, né? Mas eu controlei bem, assim, acho que passar do tempo, né? Já são aí 16 anos de carreira praticamente, então não vai extinguir, né, essa ansiedade, esse friozinho na barriga, até porque se parar já está na hora de aposentar, né? Então não é mais para fazer esse negócio, porque o gostoso é esse friozinho, será que vai dar certo, não vai? Essa dúvida, né? Então é benéfica para a gente. Mas eu acho que eu controlei bem, assim, por estar se tratando de um evento dessa magnitude. Acho que fui pegar mesmo, assim, parecia que eu estava participando de mais um treino, mais um evento, assim, sabe? Não que eu estava relaxado demais, né? Mas estava bem, me sentindo muito bem fisicamente e mentalmente para alcançar o objetivo. Uhum. E no dia, como que você estava, né? Porque a gente costuma dizer que corrida, né, para conseguir resultados, geralmente vai do dia também, né? Como que você estava no dia? Cara, eu acho que pelo ciclo e tudo mais, assim, eu estava bem confiante, né? Uhum. Por tá muito bem fisicamente, tanto que eu acho que o que mais pegou no dia ali foi a questão do vento, que ficou muito forte depois do 30 quilômetros. A gente sabia que tinha um pouco esse risco, né? Mas a gente tinha feito treinos no horário da largada, tudo mais, e nenhum a gente tinha pego um vento tão forte quanto no dia da prova ali, a partir dos 30 quilômetros, né? Mas tirando isso, cara, eu tava me sentindo muito bem fisicamente, mentalmente, assim, ritmadinho, encaixadinho, né? Principalmente esse percurso, né? Até os 40 ali tava muito bem, contração, fluindo bem. Aí conforme o pessoal foi parando, aí a gente acabei ficando sozinho e acabei sentindo mais esse vento, né? Então você acaba ficando sozinho e com o vento acabou caindo um pouco o ritmo, mas deu para segurar legal, uma passagem boa, de 50K ainda, para 3:03. Então estava dentro ali de acima do recorde, mas estava para fechar em uma boa marca, né? Mas do 60 para o 70 a coisa desandou, né? Para você segurar um ritmo ali próximo ali do 3:48, já estava sendo exigindo muita força, né? Tanto de braço quanto de contração, que foi debilitando cada vez mais. E na volta ali que 65 para o 70, que foi a volta que eu parei, eu já estava completamente debilitado, né? Em termos de gasto energético, tudo mais. Né? Bom, a galera que está assistindo aí a gente, às vezes até pensa assim, pô, mas um vento, né, atrapalhou e tal. E quem é da performance sabe muito bem o que que um vento pode atrapalhar, né? Não, total. E ele é aquela coisa, é que depende de como é o evento, a questão toda, né? Que nem diz, pô, se tivesse mais atletas né, disputando ali, levando a prova, a prova muda de estrutura, né? Como o evento era focado para o recorde, então a hora que eu parei do 65 para o 70,
eu já estava num ritmo que sairia até mesmo muito, tanto do recorde mundial quanto do recorde sul-americano. Então, seria um desgaste enorme, né, para concluir a prova dentro do tempo que a gente tinha, né. A gente tinha um limite disponível de percurso, então, que era ali na casa de 6 horas e 30. Então, eu já estava, nos últimos quilômetros, eu já estava rodando na última volta para 4:20, mais ou menos, e com a sensação de força de estar rodando para 3:40 e poucos, né? Então, literalmente, o corpo se debilitou mesmo e não era benéfico, né? Nem em termos de tempo, nem em termos de esforço, né? Para a recuperação, para que a gente pudesse dar sequência no treinamento para as próximas provas, né? Uhum. Então, assim que começou o evento, você tinha pessoas que estavam correndo junto contigo. Isso. O vento deve ter começado ali por volta do... Eu lembro do quilômetro 30, né? Que daí até foi onde eu senti a rajada mais forte, assim. Mas o pessoal que correu também falou que já deu para sentir, né? O pessoal que estava lá no evento, que um pouco antes ele já estava pegando. Mas eu estava num estado tanto de concentração e curtindo, né? Estado de flow, que a gente fala, né? Ali o ritmo, sensação de contração, estava me sentindo muito bem e confiante. Eu fui sentir mais para frente quando eu saí um pouco pro lado, né? E deu para sentir mais assim o vento segurando, né? Tanto que aí eu retomei, né? Um pouquinho para trás, de novo atrás do Wagner, e até ele comentou, ó, o vento tá complicando agora, né? Tá um pouco mais forte. Sim, sim. E aí as pessoas pararam de correr contigo, foi mais ou menos quantos quilômetros, assim? Já estava com quantos quilômetros? Cara, no 35 já tinha todos parados. Caramba. 35 já todo mundo tinha parado já, e eu fiquei mais 35 quilômetros correndo sozinho. Talvez seria interessante se tivessem colocado outras pessoas para começar depois, né? Que o pessoal ia te acompanhando, né? Também. É uma opção, só que daí o recorde não seria validado, né? Então é uma coisa que ficaria estilo Breaking Two do Kipchoge, né? Então eu não achei que seria viável, né? Por exemplo, bate o recorde, aí ele não seria homologado, né? Então a gente fez tudo o que estava dentro do cronograma, né, da World Athletics junto da IAU, para que o recorde fosse validado. Selo bronze, o mínimo selo bronze da IAU, permite com um aferidor nível internacional da World Athletics, tudo que exige os mandamentos para que fosse validado esse recorde. Né? Tá, entendi, tá. Então só poderia no comecinho, depois já não poderia ter mais pessoas. Já. Isso, por exemplo, parou, não pode voltar mais, né? Então, por exemplo, teria que seguir tipo, a prova até o final, né? Por exemplo, parou no 60, aí 60 para frente, né? Então, como também já estava um pouco, acho que as condições também não estavam muito favoráveis, a galera também sentiu que foram parando um pouco antes, né? Mas faz parte do jogo, como diz, né? É a variável que a gente não consegue controlar, né? Sim. Chegar na outra maratona é desse jeito. Chega uma hora que a gente vai com o plano A e tem que ativar o plano B, o plano C, né? Não tem jeito. E quantos quilômetros que tinham o percurso que vocês tinham definido ali? 5 quilômetros. 5. Sim, com isso. Aí foi um percurso assim. Se a gente pegar as principais provas de 100, né? Elas são com percursos menores, né? Mas pra gente ali ficava bacana, que não ficava tão monótono e ficava encaixadinho para a questão da hidratação também, né? Então, a gente tentou unir o útil ao agradável, né? Então, deixar um percurso um pouquinho, vamos dizer assim, maior do que até o evento do Sorokin recentemente, acho que tinha 1.800 metros, né? Então, geralmente, eles estão fazendo circuitos assim, para essas provas, né? Um pouco mais rápidas, circuito mais fechado, né? Aí a gente deu lidando com a questão da organização da prova, vendo ali o trabalho do Gustavo e tudo mais com os órgãos públicos, eu entendi o porquê, né? Que a galera acaba segurando um pouco mais, bastante provas de 100 km, 24 horas em pista, né? Porque é bem complexo lidar com o poder público para fechar, né? Criar um percurso que
por tanto tempo fechada. Sim, sim. Isso aí é uma das maiores dificuldades que os organizadores têm, né, para fazer, né? Isso é uma É. das maiores dificuldades. Mas um percurso de 5 até foi um percurso bem grande, né? Para uma prova de pista. Não foi? Ficava rodando ali do Eu... lado da Lagoa da Pampulha. Foi? Ficava rodando ali do lado da Lagoa da Pampulha mesmo? É isso, ali no aeroporto da Lagoa da Pampulha, né? Não sei se você Não, conhece não, ali. essa parte. Tem um aeroporto, né? Daí tem um aeroporto ali, a gente ficou dentro do circuitinho feito dentro do Uhum. aeroporto, né? Legal, legal. E qual foi o tipo de tênis que você usou? Eu usei o Carbon 2, foi o tênis que eu usei nos principais treinos, né? Inclusive esse treino de 4 horas foi o calçado que eu utilizei e estava bem adaptado com ele, né? Então, você também, para o tipo de prova, o objetivo da prova, né? Não tinha como fugir de um tênis com placa que desse um retorno, né? Nessa questão da intensidade que a gente pretendia correr durante o evento. Perfeito. Bom, agora me fala um pouquinho sobre a estratégia de alimentação e hidratação, né? Que essa eu imagino que seja um pouco mais difícil, né? Já que você ia ter que rodar um pace abaixo de 3,38, né? Que é o recorde mundial. Como que você fazia para você se hidratar, para você se alimentar? Como que você fazia? Então, o programa era a gente ter após o ponto de largada e chegada, né, desses 5 quilômetros, um pouco à frente ali, ter uma mesa de hidratação especial, né? Todos os atletas ali iam ter sua mesinha. Então eu estava com todas as minhas hidratações ali, em termos de sódio, potássio, bebidas já preparadas, né? Então estava usando o Power Powder da Z2 junto com os salts para manter a questão da hidratação e os carboidratos complementares, né? E na reta oposta a gente tinha a água. Então você tinha uma boa questão de hidratação e eu sempre carrego comigo os géis que eu vou usar, né? Então na prova a gente estava programado ali, seriam 20 voltas, 10 géis e intercalando entre um gel e uma garrafa de Power Powder que continha 40 gramas de carboidrato juntamente com os eletrólitos a cada uma volta sim, uma não, consumindo esses carboidratos líquidos e revezando com gel, né, em cada volta. Ó, o Damasceno está perguntando aqui, repositor em pastilha ou líquido? Como eu estava com as garrafinhas, eu estava usando o líquido, né? Então, eu diluía junto na água, né? Então, junto com ele, eu estava utilizando, né, também um pouco mais de carboidrato para suprir a necessidade ali de 100 gramas horas, né? Perfeito. Bom, estratégia de ritmo agora, né? Você largou mais forte do que o pace médio, já pensando naquela questão do desgaste que poderia dar ao final? Não, a gente subiu ali, acho que a primeira volta a gente passou com uns 18 segundos acima do recorde, né? Então estava correndo ali na casa de 3,41, mais ou menos, 3,42. Aí depois foi encaixando, acho que a gente entrou para a zona abaixo do recorde a partir da quarta volta. Então a gente ficou até o quilômetro 45, eu estava dentro da zona do recorde, ali brigando ali entre 10, 15 segundos. Então depois do 45 que eu perdi um pouco mais de intensidade, né? Que o vento, acabei ficando sozinho, o vento atrapalhou mais, e a percepção de esforço, né, para manter aquele ritmo de 3,40, 3,39, estava exigindo a sensação que eu tinha que eu estava correndo praticamente a 3,20, 3,30, né? Tanto que quando eu comecei a cadenciar um pouco a força aplicada, né, contra o vento, o ritmo caiu tipo para 4, correndo contra o vento, com a sensação que estava de 3,40, 3,30 e poucos, né? Então, e na parte que o vento, na teoria, ficava a favor, a gente tentava deixar uma corrida mais fluida, né? Mas acabou fazendo com que o ritmo mudasse, né? Então, você acaba mexendo com sua questão metabólica mesmo, né? De intensidade. Parecia que eu estava... parecia não, eu estava fazendo um fartlek, né? Então, de um lado você diminuía, não que você perdesse em termos de intensidade, né? Que nem eu falei, a sensação que estava dando
correr contra o vento ali perto de 3,50, 4 por quilômetro, a mesma sensação de estar correndo a 3,30, né? Quando você mudava de lado. E a média foi o que foi atrapalhando e que a gente, toda a equipe de treinador, médico, nutricionista, a gente achou que foi o que debilitou essa queda tão brusca dos 65 para os 70, né? Essas mudanças, né? Essa necessidade de mudar tanto de ritmo, né? E vocês estavam fazendo sempre no mesmo sentido ou mudava o sentido para tentar evitar isso do vento? Não, é tudo no mesmo sentido, né? Então, como foi organizado pela confederação ali, toda a arbitragem, né? Então, um sentido único para controle e tudo mais, né? Para a gente ter só um. Então, a gente pegou ali, como era um circuito praticamente oval, né? Então, a gente tinha ali, querendo ou não, praticamente 2 quilômetros e, vamos dizer, 2 quilômetros e 200 de cada lado, mais as tangências das curvas ali, que você pegava o vento a favor ou o vento contra, né? Não tinha como escapar muito. Bom, e como que foi para você, né? Você falou que depois do quilômetro 45 que começou já a cair o ritmo, tudo, né? Como que foi da parte mental, assim? Você tentou o máximo possível se blindar, tentou o máximo possível se esforçar mais para tentar continuar ali baixando o recorde? Como que foi da parte mental? Como que o seu psicológico foi ficando? Isso, quando eu passei o 45, eu senti que tinha essa questão. A gente fica naquela expectativa que poderia ser uma rajada, né, de vento que poderia passar, então você segura ali uma volta, tentei segurar uma volta do 45 por 50, que foi onde caiu um pouco, então eu passei para 3 e 3 baixinho, eu já estava ali na casa de, vamos dizer assim, uns 20 a 30 segundos acima do recorde, né? Então, isso aqui está dentro daquela coisa, né? O corpo se restabiliza, o vento para, é uma coisa fácil de se lidar ainda, digamos assim. Então, não me abalou em termos psicológicos, porque como a gente estava trabalhando muito essa parte física e mental, então a gente sabia que e a ultra exige, tem muito disso, né? Esses altos e baixos, né? Tem horas que parece que você vai morrer e de repente você revive, retoma uma energia ali e você começa a negativar de novo, né? Então é uma coisa assim que acontece bastante. E nos treinamentos eu percebi isso também. Então você consegue ter uma oscilação e terminar bem ainda. Então estava nessa parte bem focado, só que daí o vento cada volta aumentando e a gente perdendo ali 10, 15, 20 segundos cada volta, né? Então começou ali, estava rodando ali na casa de 18 baixinho, entre 18 e 10, 18 e 20, que era o objetivo nosso. Então a gente foi bem encaixadinho ali, acho que a volta mais rápida que eu tive foi 18 e 5, então foi uma cadência ali bem equilibrada. E a mais alta ali dessas primeiras foi 18 e 30 e pouco, quase 18 e 40. Daí começou 18 e 40, 18 e 50, daí deu uma com 19, daí foi aumentando e o vento cada vez sentindo mais, né? E cada vez essa sensação de esforço. Fui sentir mesmo assim que deu uma baqueada na parte mental, assim, que realmente mudar a chave, né? Então, que eu fui fazer um cálculo mental para tentar segurar pelo menos o ritmo abaixo do recorde sul-americano. Né? Então, foi onde, ali no quilômetro 60 para o 65, ali que eu estava já fazendo esse cálculo. Né? Aqui do 65 para o 70, o corpo entrou em colapso, digamos assim. Só para um comentário aqui que eu achei interessante, da Virgínia aqui. Como você faz para não surtar mentalmente numa prova tão longa e sem fone de ouvido, né? Você citou o estado flow, né? O estado flow que geralmente os atletas aí de performance, ou mesmo atletas de ultramaratona de resistência, acaba atingindo, né? Esse estado do flow, né? Você acaba nem sentindo, assim, muita coisa, né? Você tá tão focado... Por exemplo, eu gosto muito de dividir, por exemplo. Para mim estava muito desenhado, né, mentalmente o que eu ia fazer na prova, né? Então, a cada 5 quilômetros, passar ali, vamos dizer, 18 e 20. Então, jogando uma margem ali de 10, 15 segundos, tanto para cima quanto para baixo, estava dentro de lineares, dentro de que não ia afetar a minha performance, né? Tipo, saiu muito forte, quebrou. Então, estava dentro do que fisicamente eu era capaz e então era uma questão mesmo de ajuste, né? Então, estava bem focado nessa questão, né?
Então, que nem diz, você começa a ter mais pensamentos, né? Nem a gente estava falando um pouco antes. Foi daí depois dos 60 que eu já comecei a pensar no plano B, que nem você falou. Então, finalizar ali na casa 618. Daí dos 65 para os 70 foi onde entrou em colapso. Estava fazendo força para rodar a 4,20, né? Então, se eu conseguisse segurar o ritmo a 4,20, seria para casa de cima de 6,40, né? Então, já não teria também o limite, né? Estouraria o nosso limite de prova. Sim, sim, aí já não teria tanto sentido também, né? E aí já poderia até Sim. ficar meio prejudicado para as próximas, né? Fazer muito esforço. Com certeza. O Damasceno aqui está perguntando se chegaram a te falar também a noção da velocidade do vento lá. Chegaram a medir isso? Quanto que estava o vento lá? Já o pessoal da CCR, que opera o aeroporto, né? Até passou para nós, depois ali do evento, a gente conversando e tudo mais, foram 50 nós. Então, fazia 2 anos que o aeroporto não registrava uma intensidade de vento dessa magnitude, né? Quer dizer, 35 nós, né? Que vai dar ali em torno de 55 km por hora, né? Então, estava recebendo uma rajada de vento de 55 km no peito. Né? Você vê como entra aquela questão do dia da corrida, né? Porque talvez se não tivesse esse vento, você tinha conseguido o recorde mundial, né? Com certeza, né? Do recorde, até a prova em si, né? Que nem o recorde era o nosso foco, a gente acredita que a gente consegue fazer ele ainda, mas se ele tivesse um pouquinho menos, né? Poderia atrapalhar na questão do recorde, mas daria para finalizar numa boa marca, né? Então, como ficar ali, eu praticamente passei 2 horas, né? Com um vento de 55 quilômetros, que foi debilitando cada vez mais. Né? Você teve algum incômodo muscular durante os 70 quilômetros ou seu corpo estava muito bem? Ele estava muito bem até os 60 quilômetros. Até os 60 quilômetros ele passou muito bem. Aí no 65, na última volta, foi onde eu comecei a sentir, devido ao esforço mesmo, né, princípio de câimbras, né. Então, a posterior começou a ter cãibra, então realmente debilitou o corpo, né. E a quadríceps posterior direita e quadríceps esquerdo, né. Então, conforme eu estava fazendo a aplicação de força, a gente sentiu, né. E uma coisa engraçada que, para mim, depois da prova, que eu nunca tinha sentido e em momento algum, foi eu fiquei 3 dias para sumir a dores do meu braço. De tentar ajustar a mecânica, né? Para deixar uma mecânica mais fluida, para lidar contra o vento, né? Para tentar dar uma amenizada na questão do tempo, né? Então, ou seja, a gente acabou fazendo mais força do que o natural, né? Então, acabou minhas pernas recuperando mais rápido que meus braços, né? E não é habitual de você ter câimbras, eu imagino. Não, eu passei o ciclo todo, cara, sem cãibra nenhuma, por isso que eu, analisando tudo, né, o que aconteceu, a gente, com toda a equipe ali, a gente deduz que foi esse aumento, né, de força aplicada ali para tentar ficar próximo do tempo do recorde, que gerou esse debilitar toda essa questão energética, né, tanto de carboidrato quanto sódio, potássio e tudo mais, que acabou gerando, né, essa excesso de contração muscular que atrapalhou no fluxo da corrida, né? Tanto que um dos motivos de ter parado ali 4,20 sentindo cãibra, a chance de você voltar a correr a 4, 3,55 é quase zero, né? Porque você já está com musculatura sentindo cãibras, então a chance de só piorar é muito grande. Sim, já está bem debilitado e não tem, né? Mesmo que você tome algum suplemento, alguma coisa assim que vai te recuperar, mas você vai perder minutos muito importantes, né? E aí já não faz tanto sentido, né? Isso, total. Bom, e como que foi o momento que você decidiu ali, ó, eu vou parar, não vai dar, você chegou lá para sua equipe, falou tudo, explicou, como que foi essa parte aí? Isso, a gente estava, o pessoal a minha equipe estava revezando, né, cada volta com um carro que fazia parte da iluminação do percurso, como a gente estava correndo à noite, eles faziam essa parte da iluminação, então eles estavam analisando tudo isso, né, então na volta 60 eles já perceberam que a minha mecânica começou a mudar, né, e na 65, na reta oposta lá,
com o vento a favor ainda, foi onde eu senti queria dar uma fisgada, né? Que eu dei um pulinho para cima, botei a mão no joelho, na posterior, que a perna quis dar aquela contração. Então foi onde eles analisaram e até falaram assim, Laurinho, você tá assim, como você tá? Conversaram, né? A gente vê que você tá brigando e já tá bem fora, né, vamos dizer assim, por mais que nem você falou, tomasse alguma coisa, não tinha nada que ia me reviver de uma fórmula assim, né? Depois que você já entrou nesse princípio de debilitação ao ponto de ter câimbras, né? Então não é uma coisa que ia ser fácil de lidar para trazer, digamos assim, a correr 6:20. A tendência seria mesmo ali de 6:40 para cima, né? Finalizar a prova. E daí seria uma briga. Daí foi onde o custo-benefício, né? Eles me deixaram na minha mão, até falaram que não tinha nada a provar, né? Então teria que analisar mesmo, era uma questão minha se eu queria concluir ou me preservar, me recuperar fisicamente e mentalmente para tomar um novo desafio. E como... Aí foi onde eu tive a decisão ali, faltando uns 2 quilômetros, que finalizaria a volta, né? Agradeceria a galera e que estava ali torcendo, mas o evento tinha seu fim ali. Assim, na minha visão, cara, você fez uma prova fantástica, né? Foram 70 quilômetros com 4 horas, 26 minutos e 18 segundos, né? O teu pace estava baixo, né? Muito próximo ali do recorde mundial. Mas é aquilo, cara, são fatores, né? Fatores extra-campo aí, condições climáticas, tudo. E a gente sabe muito bem que na alta performance qualquer coisa pode influenciar, né? Você citou até aquele desafio lá do Kipchoge, né? Que ele só conseguiu ali abaixo das 2 horas também, porque ele tinha os batedores ali que ficavam com ele, né? Junto do... para não deixar o vento passar, né? Então são muitos e muitos fatores, né? Então, assim, vai do dia, vai tudo de como que você tá. Então, por mais que a gente uma expectativa em cima, mas tudo pode influenciar, né? E assim, eu queria que você contasse também um pouquinho pra gente sobre, você chegou a ficar frustrado, você entendeu isso que aconteceu, como que foi depois? Não, total. Eu passei por um processo que agora tanto que eu estou falando um pouco mais sobre isso, né? Foi muito interno para a minha equipe mesmo e pessoalmente mesmo, né? Então faz o que um pouco mais de um mês. Então foi um processo de luto mesmo. Então se eu falo abertamente, né? Foi a mesma coisa que tivesse perdido alguma coisa assim que era minha, que já estava ali, sabe? Então foi um processo mesmo de ressignificar tudo, entender, né, todo o contexto, porque como eu falei, para dizer assim com chave de ouro, dizer assim, pô, foi o melhor ciclo da minha vida, só faltava o resultado, né? Então concluir a prova bem, se sentir, que nem diz, o resultado não está apenas no recorde, né? Mas, por exemplo, não deu o recorde, mas você finalizou, então você tem um prêmio, vamos dizer assim, de consolação, né? Você está preparado para o recorde mundial, vamos dizer assim, mas conseguiu terminar ali na casa abaixo de 6:18, que é o recorde sul-americano, ou então 6:20, próximo do recorde sul-americano, você consegue entender um pouco mais. E quando você para, é uma coisa, pelo menos para mim, é uma coisa que fica uma coisa engasgada, né? Tipo, por você ter vivido todo esse ciclo muito bem, então é uma coisa assim que levou bastante tempo para mim refletir tudo, buscar entender tudo o acontecido, né? Os porquês, analisar mesmo os pontos, né? Com a equipe, o que foi legal, o que não foi, o que a gente precisa mudar também, que também não dá para dizer que não foi tudo 100%. A gente tem que aprender, né, a ver todos os lados e ver o que a gente pode melhorar, o que cabe a gente. Né? Brigar contra o vento não tem como. Eu vivi na pele isso, que não tem como brigar com ele. Mas então ajustar aí esses detalhes para uma nova tentativa. Né? Eu, assim, analisando tudo que você me falou, talvez a escolha de um novo local para tentar. Então, é uma possibilidade, né, também. Então, eu estou nessa busca, né, então, até conversando com o treinador, a gente entender mesmo o que o Laurindo quer, né, então, tem aqui o negócio da Condes, assim, me falaram para retornar para ela, né, então, só que, cara, nesse mês que eu fiquei nesse processo de luta, eu não consegui parar de pensar nos 100 quilômetros, né, então, eu quero fazer isso, eu quero, pelo menos, finalizar ele e dizer assim, pô,
venci o desafio. Aquela história do ciclista, né? Então, quando você está subindo a montanha, você vai lá, sobe meio capengando, daí numa outra você vai um pouco melhor, você sente que venceu a montanha, né? Então, os 100 quilômetros é a minha montanha do momento, então eu quero superar ele bem, da forma que eu acredito que eu posso, seja com, se Deus quiser, com recorde mundial, mas se não for, muito próximo dele, que eu acho que é o que eu consigo entregar. Então, a gente vai focar bastante e analisar as opções, né? Fazer uma nova prova, ou então encarar uma prova mesmo, né, com competição mesmo, né? Então, na Europa, alguma coisa nesse sentido, a gente vai analisar as melhores opções aí para resolver essa parada com 100 quilômetros e ver o que o Laurindo é capaz de fazer nessa distância. Sim, sim. Não, fica um sentimento de luto muito grande, né? Eu lembro até hoje, quando eu não completei as 80 milhas da BR-135, né, em 2022. Até hoje eu fico pensando, cara, eu falo, putz, né, as mesmas bolhas que eu tive em 23 que eu terminei, em 22 eu não tive força para terminar, né? Então a gente fica até hoje pensando, pô, meu, eu podia ter ido, né? Podia ter ido um pouquinho mais, tudo, né? Eu agora concluí a Caminhos de Rosa, né, 2 semanas atrás, e eu tinha feito também um ciclo assim, lógico, guardado as devidas proporções, né? Fazer 100 quilômetros semanais, tudo, 400 mensais, para mim é muita coisa. E quando eu tava lá sofrendo, sabe, dormindo no meio do mato, tudo lá, segundo dia já, sabe, sem dormir, sem nada, tudo, ficava pensando nisso, falar assim, meu, fiz tudo isso, né, cara? E aí você vai e desiste tudo, né? Então se você desiste realmente é um processo de luto muito doloroso, cara. Eu já passei por isso e realmente você fica um tempinho sem querer fazer nada, né? Sem ter rumo nenhum, assim, mais ou menos. Eu tava, alguns momentos eu me pegava similar àquele meme tem o Pablo Ah, Escobar sentado sei. na cadeirinha, sabe, olhando para nada. Assim, eu me pegava aqui em Uhum. casa, assim, às vezes refletindo, assim, viajando longe. Mas faz parte, né? Agora a gente conseguiu alinhar Uhum. bem essas coisas. Eu também entender o que é o meu sentimento, que eu acho que o mais importante é isso para um desafio desses, né? Então, é uma coisa que realmente eu quero tentar de novo. Então, a gente vai tentar viabilizar aí da melhor forma e Uhum. achar a melhor estratégia possível para concluir esse desafio. Uhum. Da parte de treinamentos, tudo que você chegou a falar com a sua equipe, para uma nova tentativa, vocês vão manter o mesmo treinamento que vocês fizeram ou eles chegaram a falar, bom, vamos mudar determinada coisa ou não? Então, ainda essa parte aí a gente está analisando com calma, né? Então, acho que os principais pontos, assim, né, do evento foi esse, você ter essa histórico, né? Porque se existe poucos dados, né, disponíveis, né? Então, a gente fez a nossa preparação um pouco alinhada ali com o que o Sorokin deixou disponível por um tempo ali no seu Strava, nessa, quando ele quebrou o recorde, né? Então já estava meio que estudando ele bastante, junto com o meu treinador, então a gente estava alinhando dessa forma. Então acho que é também uma coisa muito individual e sentir, né? Acho que repetir igualmente é muito difícil, até porque cada ciclo é um ciclo diferente, então tem variáveis que a gente não controla no meio dele, né? Então esse foi um ciclo incrível, mas acho que dificilmente a gente consegue replicar, digamos assim, ele como um todo, né? Então, a gente vai ver ali, o volume, talvez um pouco menos, mais intensidade, a gente vai analisar com mais calma todos esses dados que a gente tem agora, né? Uhum. Para daí tomar um pouco assim, mais certeiro, dizer assim, a gente vai por essa linha, vamos aumentar o volume, vamos tirar o volume, botar a intensidade, ver questões de se tornar mais econômico, Uhum. né? Então, para fazer esse evento, esse resultado acontecendo. Uhum. Isso tudo que aconteceu, todo esse processo que você passou, hoje você se sente mais forte para tentar uma nova vez? Com certeza, cara. Eu acho que é uma coisa assim que como um atleta assim de vindas provas mais curtas, você acaba tendo tendo essa coisa, né? Essa possibilidade, digamos assim, vamos tirar o volume, botar uma intensidade e ver o que vai dar, por exemplo, numa Uhum. maratona, numa meia, né? Então, tentar aproveitar essa bagagem que foi criada, né? Então, acho que é uma coisa assim complexa, tanto que o processo de luto foi um pouco mais longo assim por causa disso também, né? Então, existe várias possibilidades como atleta que se pode Uhum. utilizar, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu quero me desafiar de novo,
resolver, né, essa questão minha interna, não é uma coisa de provar para ninguém, mas eu senti mesmo, Sim. né, ó, isso aqui é o que eu posso realmente entregar, né, o que eu posso fazer. Então, eu acho assim que estou muito mais forte. Eu também tentei pegar algumas coisas que passaram na minha vida como atleta, né? Então, tive algumas situações um pouco similares. Então, tô tentando pegar isso aí para trazer aquela energia. Quem sabe faltou alguma coisa nessa questão, né? Tipo, ter esse desafio, uma coisa assim de ser testado realmente enquanto você quer algo, né? Então, tô levando um pouco para esse lado, nessa parte mental, né? Uhum. Quando a gente fez aquela nossa live, né, no YouTube, né, antes do desafio do Break 100, a gente chegou a conversar bastante ali, o pessoal da ultramaratona, tudo, né? E a gente chegou a uma conclusão, inclusive a minha conclusão também, que você até tinha comentado aí sobre fazer os 100 quilômetros em alguma prova existente, né? Então, assim, foi meio unânime da galera da ultramaratona, né? Como você fez um evento sem conhecer como você estaria, né, com 100 quilômetros, né? Você chegaria nos 100 quilômetros, você acha que não seria interessante fazer uma prova mesmo, né, de 100 quilômetros, para você ver quanto que você consegue atingir, só para você, assim, passar desses 70, chegar nos 100 quilômetros, saber como seu corpo vai reagir? Então, é uma possibilidade, né? Até quando a gente criou o evento, né? Até a gente achei que o pessoal digamos assim, estava ali na briga pelo índice. Até entendo também que o Brasil é um país continental, né? Então gera muito custo. A limitação que a gente teve de tempo, né? Também foi um empecilho para alguns. Então, você correr com a faca no pescoço para 6 horas e 30 ali, acho que foi bastante, mas eu acreditei que no início do projeto algumas pessoas iam comprar a ideia e ia estar, né? Porque, querendo ou não, você traz, né? Então, a gente trouxe a Fila, a minha patrocinadora, a Polar, a Z2, traz uma certa visibilidade, né? Então, eu achei que ia ter esses atletas que iam pelo menos até os 70, 80, às vezes, né, encarar como um treino, um treinão de luxo, botar um ritmo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas é uma coisa viável, sim, pensar. Eu estou bem aberto para isso, né? Encarar mesmo uma prova Uhum. física, até para ter essa questão também desse outro lado, né? Que nem se falou, não ser só um evento focado no tempo. Ah, não deu tempo, as condições climáticas estão ruins, mas você vai correr para vencer, vai correr para ficar no top 3. Então, que nem a gente falou, muda a mecânica, né? Por exemplo, se a prova fosse uma competição mesmo, então mudaria, né? Ah, você não vai bater o recorde hoje porque não é o dia. Tem muito disso, né? Mas você vai brigar até o final para ser top 3, para vencer a prova, talvez. Então muda, né, o contexto e a parte mental da gente muda, né? Sim, sim. Realmente, tem todo um psicológico, né? Porque você vai estar ali com os atletas que vão fazer 100 quilômetros, né? Então você vai ter sempre gente ali rodando contigo, né? E as provas, assim, que a gente tem no Brasil, pelo menos elas têm também a questão é 24 horas e 100 quilômetros, né? Então você vai ter gente sempre rodando ali contigo. Isso é algo que ajuda bastante, né? Tanto que os atletas brasileiros que eu entrevistei, que eles foram no Mundial de 24 horas, eles falaram, a gente só conseguiu mais voltas porque tinham outras pessoas, né, ali rodando, né, rodando mais forte. Então a gente olhava ali a cadência deles, tudo, a gente se animava, ia junto com eles, né? Isso nos 100 quilômetros também. O Filipinho conseguiu 6,36, né? O Pimba 6,48. Também ali, tá, sabe, verificando os atletas, tudo, a mecânica deles, como que eles faziam, tal. Então isso ajuda muito na parte psicológica, né? Não, total. Eu acho que tudo isso foi bacana dessa termos, né? Então, para mim, assim, uma coisa legal foi, querendo ou não, uma certa pela tentativa, né? Então, entender um pouco mais. Então, teve alguns atletas que estão nessa busca também a nível internacional que entraram em contato comigo. Então, acho que vai dar para a gente experimentar algumas coisas novas, né? Entender um pouco mais também uma prova fora, ou até mesmo a gente conversou em Dayatuba, acho que é em fevereiro, né? Então, ainda não finalizei meu calendário. Então, pode ser que entre lá para finalizar, para ver como é, né? Tentar correr cadenciado, mais para, que nem você falou, sentir, né? Mas é Uhum. uma coisa de se analisar, né?
nos próximos dias aí, encaixar tudo aí e ver as melhores possibilidades que a gente consegue encaixar aí, agora com a cabeça mais tranquila. Olhando Perfeito. de uma forma mais dados mesmo, né? Não tanto emocional, né? Já que a gente conseguiu resolver essa parada do luto um pouco, né? Daí você falou, fica lá, né? A feridinha, mas você já estancou ali, né? Sim, sim. Fica algumas semanas maior ali, você fica só pensando, mas depois, conforme você vai colocando outro objetivo, voltando aos treinos, já vai melhorando, né? Para esse Sim. restinho de ano, né, bom, setembro ainda está na metade, mas de outubro a dezembro, você tem alguma prova que você vai fazer? Então, ainda tô analisando. Então, a gente tem duas linhas aí, conversando com o treinador. Ele quer muito que eu desça um pouco de prova, né? Uhum. A gente tinha a possibilidade de tentar encaixar uma ultra ainda esse ano, mas analisando certas coisas, a gente tentando, pode ser que a gente mude e deve, eu também estou achando isso muito legal, encaixar umas provas mais curtas, né? 5 até 21, até novembro, encaixar alguma coisa ali em dezembro, aumento de volume, e tentar uma maratona no começo do ano como base, né? Uma possível tentativa em abril, maio, uma prova mesmo para encaixar, né? Como prova mesmo, né? Então a gente está analisando as possibilidades tanto de maratona quanto de ultra para o começo do ano, para tentar encaixar o melhor ciclo, né? Mas por agora eu tô analisando provas aí até de 21 quilômetros apenas, né? Bom, se eu fosse te dar assim uma sugestão, né, já que você falou que você quer fazer o índice, não, já que você quer ter uma nova tentativa, né, dos 100 quilômetros, então eu acho que seria interessante ir para Indaiatuba, né? Indaiatuba tem uns 100 quilômetros bons, sempre vão bons atletas lá de 100 quilômetros, e aí depois você já vai ter um feeling de como que você vai estar nesses 100 quilômetros, né? E aí depois você fazer essa nova tentativa aí para abril, para maio, assim. Se eu fosse te dar uma sugestão, eu acho que essa seria algo interessante para você fazer. Não, total. Uma possibilidade que a gente tem aí é sempre bom ouvir ideias, né? Uhum. E analisar, né? Então agora, os próximos dias aí, os próximos meses, a gente equilibrar tudo isso e entender, né? Um pouco mais dessas provas. E, que nem disse, colocar desenhadinho, planejar tudo certinho e colocar a marcha e correr atrás desse tempo, né? Então, realmente saber do que a gente vai, que tempo a gente vai chegar, né? Legal, perfeito. Bom, meu amigo, então, da minha parte aqui, eu quero te agradecer bastante, né, ter disponibilizado aí seu tempo, né, a gente trocou ideia hoje à tarde, né, já definiu essa live aqui para a gente fazer hoje, então, te agradeço bastante aí, né, sabe que eu estou sempre na torcida, acompanhando seus treinos aí, e vamos lá, bora para cima e tentar quebrar esse recorde mundial aí, para ser do Brasil esse recorde. Valeu, bora lá. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom trocar uma ideia contigo. Perguntas bem pertinentes e de uma forma bem colocada, digamos assim. Você entrevista muito bem, então é gostoso Obrigado. trocar ideia, informações com pessoas assim. Então, e sempre envolvendo, né, toda a comunidade da Ultra. Espero conseguir contribuir ainda mais aí nos próximos anos com todos e a gente trazer visibilidade para essa modalidade aí que merece tanto, né? Então, vários guerreiros aí na briga sempre, pessoal aí no Intercontinental, né? 24 horas, sempre representando muito bem. Eu não sei como que está a questão, no final do ano tem Mundial também, então a gente vai estar sempre na torcida pelo Brasil aí. Espero representar a modalidade, todos essa comunidade, que é praticamente uma família. Sempre fui muito bem recebido quando eu migrei para as outras. Então, só tenho a agradecer a todos, um abração e a gente vai treinar muito aí para representar muito o meu Brasil. Não, perfeito. Você falou do Mundial, o Mundial vai ser de 100 quilômetros, se eu não estou enganado, na Índia, o Mundial. E aí Acho que é isso aí mesmo. até já estava até falando com a galera também, né? Falando assim, meu, porque no de 24 horas o pessoal teve muito problema com a questão da água, da alimentação. Eu falei assim, ó, a Índia vai piorar, tá? Se ali já teve problema, então
A Índia pode ter certeza que vai ser mais complexa a coisa, Sim, sim. principalmente na alimentação, hein? Ah, com certeza. A comida do pessoal lá é muito forte, apimentada, né? Não tem, vamos dizer assim, uma certa higiene também, né? Aí é um É, pouco complicado. verdade. Então, Laurindo, saiba que você está abraçado aí pela comunidade de ultramaratona, né? E a gente está sempre aí acompanhando seus feitos aí. Valeu, obrigado. Tamo junto. Um abraço, Laurindo. Um abraço a todos Falou, aí. Até a próxima. abração, tchau, Tchau, tchau. tchau.